Olá, meu nome é Renata Pinotti. Dando sequência ao vídeo anterior, eu quero compartilhar com você sobre esse olhar para os alimentos como vilões. O que nos move a eleger um alimento como vilão? Para explicar sobre o que está acontecendo hoje com o leite e o glúten, por exemplo, eu quero trazer uma reflexão um passo atrás com o que aconteceu com o ovo. Quando eu entrei na faculdade em 1997. Então, na década de 90, a nutrição era diferente. A gente teve uma virada de chave a partir do ano 2000 para muitas coisas com relação à própria nutrição. Então, ela não era uma ciência que era tão reconhecida como hoje em dia. Eu sofri bastante bullying quando eu escolhi fazer nutrição, sair de São José do Rio Preto, morar em São Paulo para estudar comida. Meus primos não se conformavam. E por quê? Porque não era comum e não tinha esse status que tem hoje. Hoje tem um certo status, mas não era assim. Nessa época, né, o foco das pesquisas eram as doenças cardiovasculares, que eram assim consideradas, né, elas ainda são muito associadas à causa de morte na população. Naquela época elas eram as que estavam na crista da onda. Então, muitas pesquisas e muitos produtos eram desenvolvidos para a prevenção de doença cardiovascular. E começaram os estudos sobre o comportamento dos lipídios, sobre o comportamento das gorduras. Porque quando a gente fala HDL, LDL, eu não estou falando de colesterol. Isso não é compreensível para a maioria da população. Porque todo mundo fala colesterol bom é HDL, colesterol ruim é LDL. Por que ele é bom ou ele é ruim? Não é o colesterol. Ele é um transportador. HDL é um carro que transporta o colesterol do sangue para dentro do fígado. O LDL é um carro que transporta o colesterol do fígado para os tecidos. É importante que ele chegue nos tecidos também. Só que quando tem mais saindo do fígado para o tecido do que saindo do tecido e voltando para o fígado, nesse transporte, pode ter um congestionamento ali no vaso sanguíneo, que é o que vai causar a aterosclerose, né? Que é essa obstrução porque se colesterol vai ficar ali, na verdade o LDL vai ficar ali, causa um processo inflamatório, vai gerar pus, vai gerar um processo inflamatório mesmo ali, formação de placa, e aí obstrui o fluxo de sangue, como um engarrafamento que vai obstruir a via e o fluxo de carro, de tudo que tem que transportar na corrente sanguínea. Então, começaram a observar assim, o que aumenta o colesterol? Quais são os alimentos que possuem colesterol para que, né, através da alimentação, a gente consiga evitar isso. O que está causando esse aumento na maioria das pessoas? Nossa, descobriram que o ovo tinha muito colesterol. Nossa, então não pode mais comer ovo. Quando eu fiz faculdade, ovo era um vilão. Da mesma forma que você fala do glúten hoje e do leite, já foi o ovo. Não podia comer nem, assim, no máximo 2 ovos por semana. E, lógico, essa hipótese estava errada? A hipótese não, realmente. O que aumenta? O ovo tem muito colesterol. Sim, fizeram uma análise do alimento, né? Então a gente faz a composição centesimal do alimento, descobre tudo que ele tem. Então, o que tem lá dentro? Proteína, carboidrato, lipídio, vitamina mineral. Quais tipos de gordura? Faz estratificação das gorduras. Tem muito colesterol. Se tem muito colesterol no ovo, logo, hipótese, vai aumentar o colesterol no sangue. Essa foi a hipótese. Então, o que a gente faz? Tira o colesterol.
A mesma coisa descobriram com relação à gordura saturada. A gordura animal tem muito mais colesterol, então tira a gordura animal. Ah, acabou, tira a banha e aumenta a gordura poliinsaturada. Quem é a gordura poliinsaturada? Os óleos vegetais. Ah, então o óleo vegetal é melhor do que a gordura animal. Por quê? Porque é uma gordura poliinsaturada e monoinsaturada na sua predominância. E a gordura saturada, descobrindo que ela também atrapalhava esse fluxo, esse transporte entre na verdade, essa via, né, entre os transportadores de colesterol. E aí, o que foi feito? Nossa, então se o óleo é melhor, para de usar manteiga, e a indústria pegou essa informação, vamos fazer a margarina. Então, olha só que maravilha. A gente pega um óleo, transforma ele numa gordura cis para uma gordura trans, ele fica sólido em temperatura ambiente, ou seja, ele fica com uma textura de manteiga, dá a mesma textura para os alimentos, é mais barato e disponível do que a gordura animal e é uma gordura poliinsaturada, então é melhor. Então, o que aconteceu nessa fase? Margarina era melhor que manteiga, óleo refinado, óleo vegetal era melhor do que gordura animal e ovo era o vilão da história. Não coma ovo. Com o passar dos anos, nós fomos observando o que acontecia com o comportamento dessas gorduras em longo prazo. E as pesquisas foram se ampliando cada vez mais. E aí o que descobriram? Que o colesterol em si, da dieta, não é o problema para aumentar o colesterol. Porque 80% do colesterol que a gente tem no nosso corpo, ele é produzido no fígado. Porque colesterol é vital para a nossa sobrevivência. Ele é constituinte de membrana, ele é a matéria-prima da maior parte dos hormônios que a gente tem no nosso corpo, principalmente os hormônios esteroides, que são os hormônios... o colesterol ele não é bem uma gordura, ele é um éster, né? Então todos os hormônios esteroides, como os hormônios sexuais, são a base de colesterol. Então ele é a matéria-prima para muita coisa no nosso corpo. Sem colesterol nós morremos. Ele é vital, ele é tão vital para o nosso corpo que nosso fígado garante 80% do que a gente precisa. Só 20% vem da dieta. Quando eu começo a fazer uma restrição muito severa de colesterol, ou colesterol em si da dieta, o que o meu fígado faz? Ele entra em alerta. Porque sem colesterol, o corpo morre. Vai colapsar, né? Então ele começa a aumentar a produção. Então nós descobrimos que se tirasse completamente o colesterol da dieta, se fizéssemos dietas extremamente restritas, o fígado aumentava a produção. Então o produto não era o colesterol, mas o que atrapalha esse transporte. Então era o equilíbrio entre as gorduras monoinsaturada, poliinsaturada e saturada na dieta que garantiam esse transporte harmônico. E não é uma dieta sem gordura. É uma dieta normal em gordura, melhor equilibrada entre esses tipos de gordura. E o que a gente descobriu também? Que para algumas coisas a gente precisa de um tempo longo de pesquisa. Porque a hipótese pode ser uma boa hipótese. O fato da gordura poliinsaturada, né, ser mais favorável a esse transporte das gorduras do que a saturada, é verdade. O fato da gordura saturada ser predominante em alimento de origem animal e a poliinsaturada ser mais presente em alimento de origem vegetal, é verdade. Então, os óleos, eles possuem mais poliinsaturada? Sim. Qual foi o ponto? Ninguém sabia o que uma alteração numa molécula cis em trans
ia gerar no comportamento, no metabolismo em longo prazo. Acreditava-se que, por ser de uma fonte de poliinsaturada, de uma fonte de gordura vegetal, teria o mesmo efeito no corpo. Só que não. Então, 20 anos depois, nós descobrimos, 20 não, um pouco, assim, mais ou menos isso, né? Do tempo que criaram a gordura vegetal hidrogenada, que é essa gordura trans, até a gente descobrir isso, demorou quase uns 20 anos. Que o comportamento metabólico dela era pior do que a saturada. Por isso, hoje, voltou o discurso de que, olha, pode comer banha, pode comer manteiga, manteiga é até melhor que margarina. Olha, gente, pode comer ovo. E aí, olha o que aconteceu, né? O ovo de um vilão que não podia ser consumido de jeito nenhum virou um superalimento. O ovo foi absolvido e foi muito marcante, né? Porque ele saiu na capa da Veja. Porque ele já foi capa da Veja como vilão muitas vezes. Né? Eu falo Veja, mas é assim, todas as revistas, né? Isto é, Época, todas essas revistas que trazem essas manchetes, jornais. Então ele já foi a capa de vilão muitas vezes. De repente, ele é absolvido. Isso foi um marco histórico na nutrição. Na nutrição, na nutrologia, na medicina, na ciência e para a população também. Quando ele é absolvido, ele vira automaticamente um mocinho, cai no esquecimento, ninguém lembra de nada desse percurso e, de repente, ele se transforma em um alimento que as pessoas comem 1 dúzia por dia. Vivem de ovo. Já reparou o que está acontecendo agora? Aí, então, se o ovo não é mais o vilão, então eu vou comer ovo o dia inteiro. Quem é o vilão agora? Ah, agora é o glúten e o leite. Então agora eu pego o glúten e o leite, nem lembro mais que o ovo já foi um vilão, nem lembro mais o que aconteceu com ele, e como o ovo o dia inteiro. E aí eu nem como outros alimentos, eu vivo de ovo. Porque hoje tem muita gente que está vivendo de ovo. E aí o glúten e o leite é o mal do momento. Então tá acontecendo a mesma coisa. O glúten é um problema? Existe uma hipótese, tem algumas associações, o que está acontecendo com esse alimento. Todo sintoma deflagra toda uma trama do que está acontecendo às vezes com esse alimento. E essas hipóteses, elas são muito benéficas. Pensar é da natureza humana, né? O que diferencia a gente dos outros seres? A capacidade de pensar. Então nós podemos pensar, nós podemos refletir, nós podemos observar. Só que isso não significa que isso é isso e acabou. Só que claro que com todas essas ondas vem também uma série de interesses. Então se eu pego um alimento que é bom, nossa, vou produzir esse alimento, vou vender esse alimento e vou salvar todo mundo e vou ganhar dinheiro com isso. Então, o ponto não é o interesse econômico. O interesse econômico, a economia, ela faz parte da sustentabilidade. É um dos pilares do conceito de sustentabilidade. Então, precisa ter toda a parte econômica envolvida. Isso move a nossa existência também. Não é negar essa parte. Só que quando o interesse econômico se sobrepõe ao olhar para o todo, aí a gente cai em umas tendências obscuras de manipulação de informação, de usar a informação para um interesse específico, para um ganhar e não me importa o que está acontecendo com o outro. Muitas vezes isso não é feito de forma consciente, isso é feito de forma inconsciente, até com as melhores intenções. Só que não necessariamente vai ter bom resultado, mesmo tendo boa intenção. Porque não está olhando para o todo. Então, nada é tão ruim e tão bom. Naquela imagem do yin e o yang, nós vemos que dentro do branco tem uma pontinha de preto, dentro do preto tem uma pontinha do branco.
Nada é de todo mal e nada é de todo bom. Então nós vivemos essas polaridades. Então, o que esses elementos estão representando? Quem eles representam? Eu vou deixar essa reflexão com você e a gente continua na semana que vem. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado sempre que novos vídeos forem publicados, curta, compartilhe, comente e assim você também contribui para o crescimento e manutenção do canal e produção dos conteúdos. Um grande beijo e até mais.